Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. O texto vai nos dizer assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, obrigado pela leitura dessa palavra. Que o Teu Espírito Santo nos inspire, que o Teu Espírito Santo abra nossa mente, dai-nos o entendimento, a sabedoria necessária, e que o Senhor ministre ao nosso coração, enquanto Te adoramos, enquanto ministramos, enquanto meditamos na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus. Todos digam graças a Deus. Como vaso nas mãos do oleiro. Em Jeremias, capítulo de número 18, Deus dá uma palavra para o profeta. Deus diz para ele: vai, desce até a casa do oleiro, porque quando você chegar lá, eu vou falar com você. E o profeta foi obediente, e ele desceu até a casa do oleiro. E quando ele chegou na casa do oleiro, ele viu o oleiro ali com as suas rodas girando, e ele moldando um vaso. Mas por algum motivo, o vaso se estragou nas mãos do oleiro. E quando o vaso se estragou nas mãos do oleiro, o oleiro então deu uma nova forma para aquele vaso. Fez um outro vaso, conforme bem quis, conforme lhe pareceu. E quando ele estava vendo isso, então, o Senhor deu uma palavra para o profeta. E o Senhor disse àquele profeta, justamente naquele momento: ó casa de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez esse oleiro? Como barro nas mãos do oleiro, são vocês na minha mão. Diga comigo: como vaso nas mãos do oleiro, sou eu nas mãos do meu Deus. Amém. Interessante que quando um oleiro ele vai fazer o vaso, como nós vimos aqui nesse vídeo, o que mais me chamou a atenção nesse vídeo é que o que dá forma ao vaso é a mão que o oleiro põe por dentro. É a mão que ele põe por dentro é que vai dando o contorno, é que vai dando a forma. Se eu e você somos vasos nas mãos de Deus, Deus é o nosso oleiro, aqui há uma mensagem. O que Ele tem para fazer na sua vida, na minha vida, é de dentro para fora. Mas essa palavra tem muito a nos ensinar. Jeremias estava passando por um momento difícil. Ele vivia uma situação muito delicada, muito complicada em Israel. Um momento de medo, porque Deus estava lhe mostrando o futuro de Israel, as coisas que aconteceriam, a invasão da Babilônia e as coisas que ele profetizava.
profeta que profetizava coisas boas de se ouvir. A mensagem dele era muito realista. E por isso ele era muito perseguido. E ele então estava passando por um momento muito delicado. Ele passava por um momento de medo, de angústias, de incertezas, talvez até desanimado. E como ele, eu e você temos momentos assim na nossa vida. Momentos que temos que tomar uma decisão por algo talvez que já aconteceu e nós já perdemos o controle. Algo que tinha tudo para dar certo, porque era assim era Israel. Israel era algo que tinha tudo para dar certo, mas estava dando errado. E quando o profeta então se vê nessa situação, ele começa a buscar uma direção de Deus. O que é muito comum com pessoas que creem em Deus, com pessoas que têm fé, quando as coisas fogem do nosso controle, quando as coisas saem não de uma maneira como nós programamos, quando somos surpreendidos por circunstâncias, por adversidades. Como foi essa semana? Foi uma semana tão difícil, uma semana tão pesada. Então logo cheguei de viagem, segunda à noite, na terça, já chega a notícia de um filho de uma irmã, um filho de 26 anos que faleceu. E a gente, ainda que não conhece a pessoa, mas a gente pensa na condição da mãe, no sofrimento da mãe, de ter que enterrar um filho, nessa idade. Mal aquilo ainda, a gente consegue digerir aquilo na nossa mente. A gente já se depara com um outro óbito de um irmão da igreja de 40 anos, cheio de saúde, cheio de vida, que deixa um filho, uma filha, uma esposa. Sabe, aquilo foi mexendo tanto comigo, porque a vida de pastor não é como uma vida profissional lá fora. Quando você fecha a porta e vai embora, aí acabou. A gente fica pensando e orando, e fica imaginando a dor das pessoas e fica orando pelas pessoas. Deus, dê força para essa mãe, dê força para essa família. E aí vem a impotência. Como Jeremias, uma impotência diante das coisas que acontecem, que a gente não tem força para mudar, a gente não tem nem palavra para dizer. Eu falei assim com o Romildo, eu vou passar a noite orando. Eu quero orar, eu preciso falar com Deus, eu preciso desabafar, eu preciso abrir o meu coração. E foi justamente nesse momento que eu senti o Senhor falando comigo, porque eu me vi como profeta, diante de uma situação que não pode mudar. Quando a gente olha para o mundo, para as coisas que estão acontecendo, a gente se sente tão pequeno, sabe? Eles não conseguem, as pessoas lá fora não conseguem ver o óbvio, uma inversão de valores, a gente percebe, mas eles não veem que eles estão cada vez mais no mundo, afundando lá fora. Momentos como esse, então, é como o profeta, e Deus fala para ele: eu vou te falar. Você quer respostas? Eu vou te falar. E todos nós passamos por momentos na vida que queremos respostas, e às vezes achamos que o pastor tem a resposta. O pastor não tem a resposta, o líder de célula não tem a resposta. Existem coisas na nossa vida que só Deus pode falar no íntimo do nosso coração. Só Deus tem uma palavra para nós. Em momentos como esse, é hora da gente descer na casa do oleiro. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, talvez você esteja vivenciando um momento assim, um momento de fracasso, quebrado, humilhado, como aquele vaso que não deu certo.
Mas a palavra que eu e você temos, a garantia é que Deus não desistiu de nós. Ainda que você se sinta como um vaso que foi quebrado, Deus é o oleiro. E Ele quer reconstruir este vaso que é a sua vida. E como Deus reconstrói a nossa vida? É como, não tem uma metáfora tão clara como essa. Como um vaso nas mãos de um oleiro, que vai dando forma, que vai tomando forma, que vai se ajustando à forma de Deus. Sem que a gente perceba, as coisas vão tomando forma. O que eu e você precisamos entender é que antes do vaso ficar pronto nas mãos do oleiro, primeiro ele fica pronto na mente do oleiro. Porque o oleiro não começa a trabalhar o barro e pergunta assim para si mesmo, o que isso vai virar? Não. Existe um projeto, existe um plano, existe uma visão. Primeiro a gente vê, depois a gente planeja, depois a gente executa. Assim que se constrói as coisas. Então isso nos fala de que Deus usa os nossos sonhos para trabalhar em nós. Porque antes do vaso ficar pronto nas mãos do oleiro, primeiro ele fica pronto na mente do oleiro. E isso tem a ver com sonhos, isso tem a ver com propósito. E quando se fala de sonhos, o sonho que o oleiro sonhou de formatar ou de formar, de moldar aquele vaso, eu e você precisamos entender que o sonho, ele não precisa ser grande. Ele apenas precisa ser maior que você. Diga comigo, o meu sonho não precisa ser grande. Ele apenas precisa ser maior que eu. O sonho não precisa ser grande, o sonho precisa ser maior que você. Mesmo porque Deus habita nas coisas que são maiores do que nós. Quer se encontrar com Deus? Vá para coisas maiores, porque é lá que Ele está. E quando se fala de sonho, a insatisfação é a força que leva a pessoa a correr atrás dos sonhos. É muito importante você ser uma pessoa sonhadora, pois são os sonhos do nosso coração que Deus usa. Sonhos são como matéria-prima. Eu tenho um sonho de me casar. Eu tenho um sonho de me formar. Eu tenho um sonho de conquistar. Eu tenho um sonho de adquirir. Eu tenho um sonho de ter uma família. E nesse processo de transformar o sonho numa realidade, é justamente aí que Deus usa os sonhos do nosso coração para falar conosco. É justamente aí que Deus usa os sonhos do nosso coração como matéria-prima para trabalhar o nosso caráter, para nos desafiar, para nos elevar o nosso nível de fé. Deus usa os sonhos do nosso coração para nos testar, para nos provar. E no final de tudo, Ele usa os sonhos do nosso coração para nos atrair até Ele. Porque quanto mais distante ficamos da realização de um sonho, mais entendemos que não é sobre nós, é sobre Ele. E que sem Ele, nós não vamos conseguir. Nós precisamos, e precisamos muito. Se os sonhos que há no seu coração, se eles realmente foram plantados por Deus em sua vida, quanto mais perto de Deus você estiver, mais próximo de realizar os seus sonhos você estará. Agora, o que me chama a atenção é como o processo acontece. Porque quando Deus diz, desce à casa do oleiro, e ele vai, ele se depara com um momento inusitado. Ele chega no momento que o vaso quebra. No momento que o vaso se rompe.
E ali havia uma palavra. Agora, o que me chama a atenção não foi que o oleiro quebrou o vaso. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Existe uma diferença: o oleiro quebrar o vaso e o vaso se quebrar nas mãos do oleiro. E o que aconteceu não foi que o oleiro quebrou o vaso, foi que o vaso, por algum motivo, por alguma razão, o vaso se quebrou nas mãos dele. É o que diz o versículo de número 3. O que esse texto nos ensina é que se a minha vida, se a sua vida é um vaso, está sujeito a quebrar. E por muitas situações pode quebrar. Agora, a questão não é se o vaso vai se quebrar. A questão é nas mãos de quem esse vaso vai se quebrar. Para mim, esse é o ponto mais alto desse texto. Se a minha vida é um vaso, a pergunta é: nas mãos de quem esse vaso está? Essa é a pergunta. Porque não é se teremos sucesso na vida, não é se as coisas darão certo na vida, não é se nós vamos vencer as batalhas, se nós vamos resolver os grandes problemas, não é se nós seremos curados de uma doença, não é se o nosso casamento será restaurado, não é se os nossos filhos serão libertos de algum vício, não é sobre isso. Eu até acho que esse tipo de pregação triunfalista, que diz: aceite a Jesus e tudo vai dar certo, aceite a Jesus, seus problemas vão se acabar, está muito longe daquilo que Jesus mesmo nos disse em João capítulo 16, 33. E ele nos disse que neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, contudo, tenha coragem, porque eu venci o mundo. Então a questão não é se eu vou conquistar, se eu vou vencer, se eu serei curado, se eu serei restaurado. Isso não é a questão. A questão é que eu e você precisamos refletir: quando tudo der errado, nas mãos de quem eu estou? Posso ouvir um amém? Essa é a pergunta. Porque alguma coisa na sua vida, em algum momento, vai dar errado. Alguma coisa na sua vida, em algum momento, vai sair do seu controle. Você não terá controle. Vai dar errado. Eu não estou profetizando, mas essa é a vida. E quando der errado, a pergunta que fica é: deu errado, mas eu estou nas mãos de quem? Porque se você estiver nas mãos do oleiro, a coisa muda. A vida não é sobre a nossa fragilidade, sobre as nossas fraquezas, sobre o sofrimento, sobre a nossa dor. Não, mas é nas mãos de quem eu estou quando estou sofrendo. É nas mãos de quem eu estou quando eu passo por um momento de impotência, que eu não consigo solucionar, que eu não tenho respostas, que eu não tenho direção, que eu nem sei o que fazer, nem por onde começar. Porque às vezes nós passamos por situações assim. E quando as coisas quebrarem em sua vida, não coloque o foco naquilo que quebrou, naquilo que deu errado, mas nas mãos de quem eu estou. Porque mesmo o vaso estando nas mãos do oleiro, e mesmo Deus se colocando como o oleiro nessa parábola, nessa metáfora que ele faz e ele fala com o profeta para que ele vá e veja, se ele se intitula e se ele diz: eu sou o oleiro e vós sois o barro, o vaso nas minhas mãos, então não podia ter acontecido nada de errado. Porque se Deus é o oleiro, a expectativa é: eu vou assistir um oleiro fazer um vaso. E quando eu me assento para assistir um oleiro fazer um vaso, eu vou ter um grande espetáculo na minha frente, eu vou ter uma obra-prima sendo feita, ainda mais que
o oleiro é Deus. Mas algo saiu errado. O vaso se quebrou nas mãos daquele que tem todo o controle do mundo. E quebrou de propósito, porque ele queria passar uma mensagem. Então, o fato de eu estar com Deus, de eu amar a Deus, de eu buscar a Deus, de eu andar em retidão e buscar sempre a presença de Deus e viver uma vida com Deus, e o fato de eu estar guardado por Ele, estar nas mãos dEle, não quer dizer que em algum momento esse vaso possa se quebrar. Não quer dizer que em algum momento esse vaso possa se romper. Agora, o foco não é o que deu errado. O foco não é a dívida que veio, que você não esperava, a enfermidade que surgiu, o problema que apareceu. O foco não é isso. O foco é, quando isso acontece, eu estou nas mãos de quem? Em Isaías, capítulo 64, o texto vai dizer: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, e todos nós somos obras da Sua mão. Quando você tem a convicção que a sua vida está nas mãos de Deus, independente de circunstâncias, independente se as coisas estão acontecendo como você gostaria ou não, independente se os resultados que você tem tido na vida são os que você almejou, desejou, esperou ou não, quando você tem a convicção que a sua vida está nas mãos de Deus, e eu torno a frisar isso, não meça o fato de você estar nas mãos de Deus por resultados, porque nem sempre um resultado positivo pode trazer uma mensagem de que a minha vida está positiva. Quando você vai para o Antigo Testamento, quando você vai ver Israel, Israel foi o povo que mais viu milagre na face da terra. Eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram depois o mar se fechar e Faraó e seus carros serem consumidos, eles experimentaram o maná, o pão que vinha do céu, uma coluna de fogo durante a noite que os clareava, uma nuvem de glória que os cobria do deserto naquele sol. O texto também vai dizer que seus corpos cresciam e os seus sapatos cresciam com os corpos, suas roupas cresciam. Esse povo que quem olha fala: meu Deus, olha como Deus faz tudo o que eles querem. Esse povo não entrou na terra prometida. O fato de que as coisas estão dando certas para você não quer dizer que você está nas mãos de Deus. E o fato de as coisas estarem dando erradas para você não querem dizer que você não está nas mãos de Deus. Então não é sobre resultados. Não é sobre se está indo do jeito que eu queria ou não, porque não é nada sobre você, é tudo sobre Ele. Mas quando você tem essa convicção de que você está nas mãos de Deus, isso fará toda diferença na sua vida. Jesus tinha essa convicção. E quando ele estava já sabendo que seria traído, vendido, crucificado, condenado, morto, mesmo sendo sabedor disso, Jesus se assentou na mesa com Judas. Agora, quem tem essa convicção como Jesus tinha, Jesus se assentou na mesma mesa com Judas e conseguiu servi-lo com amor, mesmo sabendo que Judas o trairia. Porque não importa quem é Judas. O importante é você saber quem é você e nas mãos de quem você está. Eu vou repetir isso. Mesmo Jesus sabendo que seria traído por Judas, Jesus se assentou na mesa com Judas, serviu Judas, tratou Judas como tratou todos os outros. Por quê? E essa é a pergunta: por quê? Porque não importa quem é Judas.
Importa quem é você. Não importa o que as pessoas estão fazendo contra você. Não importa se elas estão te humilhando. Não importa se elas estão te caluniando. Não importa se elas estão te perseguindo. Não importa. Não é sobre elas, é sobre você. Posso ouvir um amém? Isso faz toda a diferença. Ah, mas estão fazendo isso comigo. Eu não vou me rebaixar ao mesmo nível deles. Eles fazem, mas eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde eu estou indo. Então, quando você tem essa convicção, quando você tem essa certeza de que a sua vida está nas mãos de Deus, de que você é barro nas mãos do oleiro, tudo isso muda. E o que fazer quando a nossa vida quebra? Quando esse vaso quebra? Porque quando esse vaso quebra, nós ficamos desnorteados. Deus, o que eu faço? E agora? Meu chão, tiraram o meu chão. Eu estou desnorteado, perdi o norte, estou desorientado, não sei o que fazer. Aí vem a voz de Deus e dá direcionamento, dizendo o seguinte: Deus dá uma resposta para ele. Resposta essa que muitos de nós não entendemos. E a palavra-chave para você ouvir a voz de Deus foi a palavra que o profeta ouviu. E a primeira palavra que ele ouviu foi: desce. Diga comigo: desce. Desce à casa do oleiro. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você precisa de direcionamento, a palavra é descer. A questão não é se Deus falará com você. A questão é se você vai descer ou não. Porque que Deus vai falar com você e que Deus fala com você, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, a questão é, você está entendendo? Você está na frequência? Porque existe uma frequência, igual rádio. Você já tentou ouvir uma programação no rádio e fica um monte de vozes ali e você fica chateado porque você não está conseguindo acertar a frequência? Você quer ouvir, você está ouvindo, mas não está entendendo. E você não está entendendo por quê? Porque não está na frequência certa. E se existe uma frequência para eu e você ouvirmos a voz de Deus, a frequência é: desce. Porque quando a gente desce, a gente escuta. Não é que ele não fala. Mesmo se você não descer, ele fala. O problema não é sobre ele, o problema é sobre nós que não conseguimos ouvir. Quando ele se manifestou a Moisés lá no deserto, e a Bíblia diz que Moisés viu uma sarça, um arbusto que queimava e não se consumia, e ele ficou impressionado pela visão. Então ele se aproxima da sarça, e quando ele se aproxima da sarça, ele ouve uma voz, e a voz diz para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque você está em terra santa. Tira as sandálias dos teus pés. Em outras palavras, desce. Desce. Quando Naamã, o general da Síria, estava com lepra, e uma menina que trabalhava na casa dele, fazia a faxina da casa dele, viu o sofrimento dele, disse para a esposa: olha, da terra de onde eu vim, tem profeta. Quem sabe se o general for lá, ele não será atendido pelo profeta e será curado. E o general vai. Só que ele pensou que chegaria lá e seria recebido com todas as pompas de general. Mas não foi. Pelo contrário. A palavra, quando ele... Primeiro que Eliseu nem foi recebê-lo. E depois mandou uma palavra: diga para ele descer 7 vezes no Rio Jordão. E a palavra do general foi: como assim? Descer no Rio Jordão? Eu saí de longe para vir aqui, para ser curado. Agora, não são os rios da minha terra, Abana e Farfar, rios mais puros, mais cristalinos, melhores do que o Jordão? E aí não vou descer. E aí os soldados,
os oficiais que o acompanhavam, falou: general, o que custa? Custa nada. Você já veio aqui, mesmo mais difícil você já fez. Foi vir aqui. Então ele ouve, desce, banha-se 7 vezes no rio, e a Bíblia diz que a lepra desaparece, ele é curado. Mas depois que ele desceu, você só ouvirá Deus quando você estiver pronto para descer. E descer fala sobre se humilhar, fala sobre se despir do seu orgulho, das suas vaidades e até mesmo da sua ira, porque a sua ira, a minha ira não ajuda em nada. Tiago capítulo 1 verso 20 diz que a ira humana não produz a justiça de Deus. Leia comigo: pois a ira humana não produz a justiça que Deus deseja, ou a justiça de Deus. O fato de você estar irado com uma situação, isso não vai produzir justiça da parte de Deus. Põe isso nas mãos de Deus, descansa nas mãos de Deus. Desce. Um dos textos mais citados durante a pandemia foi Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e restaurarei a sua terra. Esse texto poderoso que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o quê? Humilhar. Tudo começa com a humilhação. Desce, vai à casa do profeta. Por quê? Porque se tem uma coisa que Deus não rejeita, é um coração quebrantado, é um espírito quebrantado. Foi isso que o salmista Davi escreveu: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. E todo barro, se não for amolecido, ele endurece. A água amolece o barro, e as lágrimas amolece o coração. Por isso Deus quer de mim e de você coração quebrantado. Não é sobre arrogância, mesmo pelo contrário, porque a arrogância fez com que Deus tirasse um rei poderoso, Nabucodonosor. A arrogância fez com que Deus tirasse Nabucodonosor do trono e o levasse para o pasto, para comer pasto. Já a humildade tirou Davi do pasto e levou Davi para o trono. Pegou? A soberba tirou um rei do trono e o fez comer pasto. E a humildade tirou um pastor do pasto e o fez rei, se assentar sobre um trono. Então desce, desce, abre o seu coração, desce. 1 Pedro vai dizer: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o quê? Te exalte. E quando ele desce e vai à casa do oleiro, Deus falou com o profeta, mas Deus falou com o profeta através dos olhos. Ele viu. Muitas vezes Deus fala conosco, não de forma audível, mas de forma visível. Deus fala conosco às vezes não por aquilo que a gente espera ouvir, mas por aquilo que a gente está vendo, pois a palavra só veio para o profeta no versículo 3, quando ele viu o oleiro formatando ali, moldando o barro, o vaso. Deus não fala somente através de palavras, de voz, mas Deus fala muitas vezes através das imagens que estão diante dos nossos olhos. Salmo 19 é um dos salmos mais poderosos da Bíblia e diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem o quê? Sem discursos, nem palavras, e não se ouve voz.
gente, eu escuto Deus gritar quando eu vejo um pôr do sol, quando eu vejo um nascer do sol. Nós vivemos uma geração muito complicada, né? Uma geração muito distraída, e são muitas as distrações. A gente está sendo distraído o tempo todo. Mas Jesus, quando Ele vai falar de ansiedade, o que Ele faz? Mateus capítulo 6. Ele estava falando de ansiedade. Não se preocupe com isso, não se preocupe com aquilo. As pessoas estavam ansiosas. E Ele diz, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou o que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais do que a comida? O corpo mais importante do que a roupa? Observem, vejam as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, olha só, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham. Jesus está falando o seguinte, era um momento de tensão, de ansiedade, e Jesus está dando uma receita para a ansiedade. E qual é a receita que Ele está dando? Olhe para os pássaros, olhe para as plantas. Você já se deu conta, talvez seja um bom exercício, entre a sua casa e o seu local de trabalho, esse percurso, quantas árvores tem da sua casa até o seu local de trabalho? Você já observou? Você já observou o que a natureza ao redor? A gente não observa. A cura de um coração, não vou falar coração, de uma mente ansiosa, é parar e observar, e sentir. Você já percebeu que você come, você almoça, pensando num milhão de coisas, e você não sente a textura do arroz, da carne, do feijão, da verdura? Você já percebeu que com esse friozinho que está fazendo, todo mundo quer tomar um banho quente, e quando você entra para debaixo do seu chuveiro, e liga o seu chuveiro, você está pensando num milhão de coisas, você não consegue sentir aquelas gotas caindo no seu corpo, na sua cabeça, escorrendo sobre você. As grandes respostas que você busca estão nas coisas simples que você despreza. E aí nós somos mente ansiosas. E Jesus está falando, olhe para os pássaros, olhe para as árvores. O Salmo está dizendo, uma noite faz declaração a outra noite, um dia faz declaração a outro dia, não tem som, não tem palavra, e você olha e você vê a grandeza, o poder de Deus. Essa geração tem dificuldade de ouvir. Deus nesses dias Ele está gritando, né? Porque as tragédias que estão acontecendo no mundo, e muita gente ainda não está entendendo, está gritando. O mundo está um caos, em todos os sentidos, aspectos, que outro dia eu estava vendo uma reportagem de estudos das cidades brasileiras que serão invadidas pelo mar. Já existe estudo sobre isso, e mostrando como é que vai ser, as ruas todas cheias de água, os sinais estão acontecendo. Antigamente a gente via televisão e falava, não, é lá do outro lado do mundo que acontecem essas coisas. Agora estão acontecendo na nossa cidade, com parentes, pessoas reais que a gente conhece. O mundo está gritando e a gente não está entendendo. Mas o profeta vai, e quando ele vê, aquilo abre a mente. Interessante é que o vaso, ele precisa passar pelo fogo. É o fogo que transforma o vaso em cerâmica.
Enquanto ele está moldando, é apenas um vaso. Mas quando ele é levado ao fogo, aquilo que era barro se transforma numa cerâmica. Deus nunca te entregará uma vitória sem primeiro, como fogo prova o vaso e transforma o vaso numa cerâmica, sem que primeiro você seja provado. O fogo, ele é a última etapa, é a finalização, é a provação do vaso. Isso quer nos dizer que se estamos passando por uma prova de fogo, se você está passando por uma situação de fogo, uma situação difícil, é porque você já está na porta de algo grande que Deus tem para a sua vida. Você está deixando de ser vaso para ser cerâmica. Você está próximo de algo poderoso. Você nunca será a mesma pessoa depois de passar pelo fogo. As provações da vida, elas têm um objetivo, o objetivo de te melhorar. Só que nem todo mundo entende isso. O mesmo fogo que transforma o milho em pipoca, também transforma o milho em peruá. É o significado que o milho dá diante do fogo, diante daquilo que está acontecendo. A única maneira de você vencer o sofrimento é passando por ele. As provações da vida, elas têm um objetivo, de nos melhorar. Então aprenda uma lição. Eu já disse isso. Ninguém sai do deserto reprovado. Eu já falei isso em alguns cultos anteriores. Ninguém sai do deserto reprovado. Ou você sai aprovado, ou você não sai. A única saída é passando. Ninguém vence na vida fugindo. Ninguém vence na vida surgindo, mas passando. Não se liberta das coisas correndo delas, mas se liberta das coisas passando por elas. O profeta Isaías diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Olha o que repete no texto: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, é passando. Você vai ter que passar, não tem jeito. Não há nada nessa passagem que fale que nós seremos poupados, que vai evitar, que vamos ficar livres, mas o texto diz: quando passar. É passando que a gente vence. E o fogo, ele é a prova final. Provérbios capítulo 17, 3 diz: o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor, Ele prova o coração. O que é para o ouro? O forno, o fogo. Sabe qual é a diferença do ouro de 14 quilates para o de 18 quilates e para o 24 quilates? Quando você vai num ourives, e aqui na igreja tem os melhores ourives da cidade, são dessa igreja. Quando você vai num ourives, eu quero comprar um anel, vou me casar, uma aliança. E aí vai te perguntar: de quantos quilates? De 14? De 18? De 24? Sabe qual é a diferença? É que o ouro de 14 quilates, quando ele passa pelo fogo, ele tem 42% de impureza e apenas 58% de ouro. Então ele tem menos valor. Já o ouro de 18 quilates, quando passado pelo fogo, ele apresenta apenas 25% de impureza e 75% de ouro. Então ele é mais caro um pouco. Agora, já o ouro de 24 quilates, ele tem 99,9% de ouro puro. Por isso é que ele vale mais. O valor é mais alto. Assim também é a nossa vida.
Quanto mais Deus permite fogo, mais Ele está refinando a nossa vida. O fogo, ele prova o ouro, mas o texto diz que o Senhor prova o coração. Então, quando você estiver sob o fogo, quando você estiver passando por um momento de provação, quando você estiver provado pelo fogo, lembre-se, não é sobre o fogo, é sobre o seu coração. Quando você estiver passando por uma prova, por uma luta, por uma situação difícil, não é sobre a situação, não é sobre a luta, não é sobre a batalha, é sobre o seu coração. Quando eu me vejo em situações difíceis, a minha oração, sabe qual é? Deus, guarda o meu coração. Provérbios diz isso, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração procedem as fontes da vida. Sabe, irmãos, quando as coisas elas não acontecem como eu gostaria, ou quando eu sou muito provado, e às vezes as coisas saem do controle, e eu estou falando de coisas graves na vida, raramente, para te falar a verdade, eu não tenho lembranças de culpar Deus, de dizer, Deus, por quê? Deus, eu não me lembro. Sabe, quando as coisas acontecem comigo, eu não culpo Deus, eu culpo o meu relacionamento com Deus. A questão que eu pergunto é, Deus, se eu estivesse mais próximo do Senhor, será que isso teria acontecido? Se eu tivesse mais intimidade com o Senhor, será que o Senhor não tinha me avisado antes? Porque coisas acontecerão. O vaso se quebrou na mão do oleiro, e o oleiro era Deus. Então coisas vão se quebrar. Mas a pergunta é, será que eu não precisava estar mais próximo do Senhor? Será que o meu relacionamento com o Senhor não anda frágil, fraco? Então eu não culpo Deus, eu culpo o meu relacionamento com Deus. E isso, ao invés de me endurecer e de me enfraquecer, isso me aproxima mais de Deus. Porque eu digo, eu preciso melhorar, eu preciso buscar mais, eu preciso estar mais na presença de Deus. Então quando você estiver sob fogo, lembre-se, não é sobre o fogo, é sobre o seu coração. A nossa oração deve ser para tudo aquilo que não glorifica a Deus. No meio do fogo, Deus, queima isso na minha vida. Deus, aproveita que o negócio já virou uma bagunça mesmo, e tira aquilo que não te agrada. Já aproveita que o trem, a coisa, como o mineiro, né? Como eu falei, igual um mineirão mesmo, né? Já aproveita que o trem saiu do controle. Aproveita que o trem já não tem mais poder sobre ele. Já está tudo desgovernado. Então, Deus, aproveita essa situação. Quebra tudo que tem que ser quebrado e faz de novo. Começa de novo. Você e eu, nós somos um vaso frágil que pode se quebrar a qualquer momento. Mas lembre-se, o foco não é sobre a nossa força, a nossa fragilidade, mas é sobre nas mãos de quem estamos sendo moldados. Deus poderia ter falado com o profeta Jeremias, usando o exemplo de um vendedor de vaso, ou de um transportador de vaso, ou quem sabe até mesmo de uma pessoa que usa um ornamento desse, coloca na sua sala de enfeite. Mas o vaso, Deus quando vai falar do vaso, Ele não fala do vendedor de vaso, do transportador de vaso, do comprador de vaso, mas Ele usa a metáfora do oleiro. Por quê? Porque quando o vendedor de vaso tem um vaso quebrado, o que ele faz? Joga fora. Quando o transportador de vaso tem um vaso que se quebra no transporte, o que ele faz? Dá baixa. Quando alguém tem um vaso na sala, na cozinha, sei lá onde, e aquilo quebra, o que ele pega? Os cacos e joga fora. Mas quando o vaso se quebra na mão do oleiro,
Ele não joga fora, Ele faz de novo. Por isso eu termino dizendo, não é sobre quebrar, é nas mãos de quem quebrar. Se coloque de pé nesse momento. Não é sobre o que se